O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em entrevista à TV Brasil, explicou as mudanças na política externa do governo Jair Bolsonaro em relação às gestões anteriores. Araújo apontou que a missão humanitária para o Líbano vai além da ajuda material e expressa um desejo brasileiro de ajudar no futuro do Líbano, além de fazer parte da nova visão do país para o Oriente Médio. Segundo o ministro, havia uma dificuldade grande criada pelo próprio Brasil, que foi corrigida com a nova visão de relações exteriores. Ernesto Araújo também enfatizou que o novo governo está atraindo mais investimentos ao sinalizar com segurança nos contratos. Assista. Ministro, no primeiro bloco falamos bastante sobre esse trabalho do Itamaraty, do governo brasileiro, no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Agora eu queria trazer outros assuntos à tona, e eu acho que um assunto também bem importante nesse momento é essa ajuda humanitária do Brasil em relação ao Líbano. Isso reforça um pouco a tradição do Itamaraty, do Brasil, em relação aos outros países, a essa fraternidade que o Brasil sempre estabeleceu com as outras nações? Sem a menor dúvida, isso é uma tradição, né, muito grande, muito importante para nós, de estarmos presentes em todos os lugares do mundo a partir, né, dos nossos valores, a partir dessa diversidade da sociedade brasileira. Isso é muito claro no Líbano, um país tão caro a nós por causa da imensa comunidade libanesa no Brasil. Então, o que está acontecendo é, digamos, uma atualização dessa nossa tradição. Então, uma vez mais, surgiu, né, de maneira muito clara essa irmandade que nós temos especificamente com o Líbano. E que tem, claro, a dimensão imediata do choque que causou nos brasileiros. Aquelas imagens da explosão, né, foram... Exato, né? E a vontade de fazer algo e a mobilização enorme que houve da comunidade libanesa no Brasil para fazer doações. Muitas estão indo ainda por via marítima, né? E outras foram já por avião. Estamos vendo aí talvez a necessidade de outros voos para levar. Quer dizer, há uma mobilização muito grande, não só da comunidade libanesa, né? mas muito especificamente dessa comunidade. E ao mesmo tempo, eu acho que isso vai fazer uma diferença para o Líbano. E ao mesmo tempo, de maneira até mais profunda, isso está sendo um símbolo desse nosso desejo de fazer algo pelo futuro do Líbano, né? Um país que enfrenta tantos desafios há décadas. Então, o que nós queremos fazer não é só materialmente essa ajuda humanitária, mas também, inclusive, politicamente e como uma contribuição nossa à paz, à prosperidade naquela região, de entendermos melhor o que a gente pode fazer para que o Líbano, enfim, reencontre aí sua vocação, seu caminho, um país que tem tido dificuldades econômicas, tem tido dificuldades políticas, né? E o Brasil, como um país, embora distante, mas que tem a maior comunidade libanesa fora do Líbano, tem inclusive uma responsabilidade, eu acho, isso que nós precisamos assumir. E então acho que isso faz parte também de uma nova visão que nós estamos levando desde o começo desse governo para o Oriente Médio, que é uma visão de restaurar, digamos, justamente essa boa tradição do Itamaraty, que é de ter a melhor relação com todos os parceiros daquela região. A nossa interpretação, a nossa visão é de que havia uma dificuldade muito grande criada por nós no relacionamento com Israel, que é um parceiro decisivo para tudo que tem a ver com a paz e estabilidade no Oriente Médio. Então, o que nós diagnosticamos era isso, que o problema era um certo viés contra Israel. Ao corrigir isso e ao elevar a nossa relação com Israel para um outro patamar, como acho que nunca teve, e ao mesmo tempo continuar trabalhando com os países árabes, inclusive criando relações também, acho que sem precedentes, com vários deles. Acho que nós com os países do Golfo, os países do Golfo, muito especificamente, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, etc. Atraindo investimentos para o Brasil? Claro, sim. Tudo com, acho que um duplo viés, né? Uma dupla dimensão. Atrair investimentos, que são países que estão entre os maiores emissores de investimento no mundo, mas também de ter uma presença nessa reconstrução do Oriente Médio, que tem mudado muito para melhor. Né? Esse acordo recente dos Emirados Árabes com Israel mostrou isso, né? O crescente reconhecimento dos países árabes em relação a Israel, o que cria um caldo de cultura, digamos, muito mais favorável à paz naquele país, né? Naquela região.
Então, tudo isso faz parte de uma atitude nossa, né? E agora o Líbano também. Nós achamos que o Brasil, com essa relação que nós reconstruímos, digamos, com Israel, que nós estamos aumentando com vários países árabes, países centrais do mundo árabe, com a nossa... o fato de que somos, em grande parte, um país árabe, né, por causa da comunidade libanesa, né, isso nos coloca numa posição talvez privilegiada para contribuir com a paz naquela região, né? Então, eu acho um momento muito interessante para nós, por isso, porque acho que desmente completamente a visão de que nós estávamos nos afastando da região, ou de que a melhora da nossa relação com Israel significava uma opção contra, digamos assim, os países árabes, que nunca foi. Ou poderia fazer com que o Brasil se afastasse dos países árabes. Exato, né? E que não foi absolutamente o caso, que o nosso comércio com os países árabes está crescendo, a vinda de investimentos está crescendo. Pela primeira vez, os fundos de investimento da Arábia Saudita aportaram recursos no Brasil, vão aportar. Exato, né? Estamos aí fechando aí esse pacote de investimentos de 10 bilhões de dólares da Arábia Saudita. E é interessante, quando estivemos lá em Riad, no ano passado, com o presidente, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita falou: olha, há vários anos nós estamos olhando para o Brasil e sempre nos perguntando se é o momento de investir no Brasil, né? E sempre pensavam, não, ainda não é o momento, né? No ano passado, eles disseram, agora concluímos que é o momento de investir no Brasil, né? Então, isso é uma demonstração de confiança extraordinária. Por quê? Porque reflete não só a perspectiva econômica, mas a perspectiva de confiança. Eles viam que o Brasil, sobretudo nessa área de infraestrutura, que interessa tanto a eles, tinha desafios aí ligados realmente a um sistema, né, que gerou aí corrupção, que gerou problemas nessa área no passado, e que agora está sendo superado, e que existe um governo com uma perspectiva de mudança, uma perspectiva de abertura. O mesmo caso dos Emirados Árabes, né, que já estavam presentes com os fundos deles, mas que estão aumentando, de modo que é um reconhecimento não só do tamanho da nossa economia, mas da qualidade, né? Acho que nós estamos numa mudança quantitativa, mas também qualitativa. Isso que eu acho que é muito importante, né? Da nossa estrutura econômica, da nossa estrutura produtiva, da qualidade dos investimentos, né? Da garantia dos contratos, da garantia de que não vai haver superfaturamento, não vai haver atraso de obra por causa de problemas que havia no passado, né? Então, tudo isso constitui um conjunto, né? Constitui um conjunto. No caso de Israel também há interesses econômicos muito grandes na área tecnológica, sobretudo, talvez o segundo polo tecnológico do mundo em muitos setores, primeiro em alguns, e ao mesmo tempo com essa perspectiva, né, que tem a ver também com a nossa essência, né, que é de levar a nossa capacidade, digamos, de gerar harmonia, de gerar entendimento, sem deixar de ser o que nós somos, né? Eu acho que isso que está acontecendo também no Oriente Médio é um exemplo interessante, né? É você construir a paz a partir das identidades dos povos, né? Sim. Eu assisti nesse mês de agosto uma live do senhor no YouTube e que o senhor usou uma figura de linguagem que eu achei interessante, que existem alguns mitos que se tem sobre a atual política externa do Brasil em relação ao mundo e que na verdade são mitos. Um deles o senhor citou, por exemplo, a China. Apontando que, na verdade, a relação do Brasil com a China está ótima, tanto que as exportações nesse semestre de 2020, do primeiro semestre de 2020, aumentaram 30% em relação ao primeiro semestre de 2019. Ou seja, o Brasil está com uma relação boa com a China. O Brasil está com uma relação boa com a China, que se traduz muito nesse aumento das exportações. Você ter um parceiro comercial dessa natureza, com essa importância, né, isso realmente não seria assim se não tivéssemos essa boa relação. Eu acho que é interessante também comparar, claro que não me cabe, né, falar do ponto de vista chinês ou de outros países, mas pelo que a gente acompanha ao redor do mundo, e você vê como estão as relações da China com grandes países, né, com Estados Unidos, com Canadá, com Índia, Japão, Austrália, né? Você nota que a qualidade da nossa relação do Brasil com a China é superior a de todas essas... O presidente Bolsonaro foi com o senhor para lá. Sim, exato, né? Enfim, então a ideia é totalmente falsa de que existe alguma animosidade entre nós e a China, não encontra nenhum fato para apoiá-la e... não só em termos absolutos, de você olhar a relação em si, mas se você compara com outras dinâmicas aí em relação à China, que é um país que, enfim,
tem relações tão importantes com tantos países, acho que o Brasil, digamos, está com uma qualidade de relação superior à que a China tem com outros grandes parceiros, né? E isso é resultado de um trabalho sério, de um trabalho cotidiano nosso de criar isso e também, mais do que tudo, da competência, da competitividade dos nossos exportadores, obviamente, né? Mas eu acho que é muito importante falar dessa situação, desse mito que existe, de que nós temos uma relação complicada com a China, o que não é. Na verdade, é uma disputa de narrativas que existe. É uma disputa de narrativas, exatamente, né? E sempre, infelizmente, muito superficial, né? E sem citar fatos, né? Um pouco uma repetição de certos lugares comuns e que acabam se tornando na cabeça de algumas pessoas uma realidade, mas não se coloca de forma nenhuma outro mito. Existe um mito, por exemplo, de que se os democratas vencerem nos Estados Unidos, a relação do Brasil com os Estados Unidos ela vai ser diferente do que é hoje? Existe essa... exatamente, é mais uma maneira de ver muito superficial, né? E muito, justamente, baseada em clichês, aí, em más interpretações, né? Esse eu tenho dito, nós construímos, graças a uma excelente relação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, né? Construímos uma nova relação com os Estados Unidos, uma verdadeira aliança aí que tem um componente econômico muito forte, um componente tecnológico, na área de defesa, na área de segurança, e uma relação extremamente produtiva, mas que é uma relação entre Estados. Claro, exato. Ela não depende, digamos, ela se tornou possível porque houve essa sinergia. Mas as coisas que ela está produzindo são de interesse dos dois países, né? Vão ser de interesse de um governo democrata nos Estados Unidos, caso ganhem os democratas, assim como continuarão sendo de um governo republicano, caso ganhem os republicanos, serão do nosso interesse. É preciso fazer essa diferença, né? Entre o nível da relação pessoal, o presidente Bolsonaro com o presidente Trump, que é excelente, e que se traduziu em coisas concretas, né? Mas não quer dizer que, se não houver essa relação pessoal no futuro, que essas coisas cairão por terra, muito pelo contrário, né? Haverá todo o interesse em construí-las. É claro que eu admiro muito o trabalho do presidente Trump, eu acho que, né, é um presidente que cuidou bem dos interesses do seu país e nós encontramos muitos terrenos comuns entre os interesses dos Estados Unidos e os nossos interesses, né? Agora, não existe de forma nenhuma também outro mito, né, do alinhamento automático. Eu vou dar um exemplo. Nessa perspectiva, né, de não sabemos se vai haver uma mudança lá entre democratas e republicanos. Mas hoje, por exemplo, uma dimensão que a gente trabalha muito junto com os Estados Unidos é na questão do direito à vida, né? Nós somos, né, um governo que tem uma atitude extremamente pró-vida, né? E os Estados Unidos também. Hoje tem um governo que é extremamente... Então, em fóruns onde se discute essa questão de aborto, etc., nós estamos sempre juntos com os Estados Unidos. Não porque temos a opção do alinhamento, né? Mas é porque nós temos a mesma convicção que eles, né? Se vier um governo americano que tem uma posição diferente, uma posição que não seja essa, que não seja uma posição pró-vida, certamente não estaríamos junto com eles nas coisas. Vamos continuar defendendo o direito à vida em todos os fóruns onde isso se colocar, né? Não é porque os Estados Unidos mudarem de posição que nós vamos mudar de posição. Acho que isso é algo muito, muito importante de se entender, né? Nós trabalhamos com os Estados Unidos a partir das nossas convicções e a partir dos nossos interesses. Se os Estados Unidos mudarem aqui ou ali, nós não vamos seguir, nos desviar das nossas convicções porque são os Estados Unidos ou qualquer outro país que está mudando.